Muito bem, vamos agora à questão 5, que foi uma questão que teve muitos erros, não é? Era a questão que era para ter mais acertos e teve muitos erros. Nós queremos colocar aqui, determine qual ou quais desses números pertencem ao conjunto. Então, na letra A, ao conjunto dos números naturais. Então, aqui a gente vai listar, dentre esses elementos, aqueles que são números naturais. Lembrando que os números naturais começam no 0, 1, 2, 3, vai até o infinito. Somente aqueles inteiros positivos e mais o zero. Então, aqui, essa primeira fração, menos 42 terços, não é natural, porque ela é negativa. O π é um número irracional, portanto não é natural. 3 quintos é uma fração em que 3 não é divisível por 5, portanto não é natural. 13 décimos também não é natural. 3,56666 é uma dízima periódica, que tem representação também em fração, mas não é um número natural. Raiz quadrada de 0,16 é 0,4 ou 4 décimos, que também simplificado é igual a 2 quintos, não é um número natural. Raiz quadrada de menos 3 não é nem sequer um número real, porque nos números reais nós não temos raízes quadradas de números negativos. 96 sextos, sim, se nós dividirmos 96 por 6, nós vamos obter 16, portanto, é um número natural, apesar de estar expresso na forma de fração, na forma de número racional, que ele também é, mas ele também é um número natural, pois 96 é divisível por 6 e dá 16. Então, o primeiro elemento aqui que nós vamos listar vai ser a fração 96 sextos, que é a mesma coisa que 16. Depois, o número 6, que também é um número natural, e o número 0, que também é um número natural. Então, vão ser esses três números aqui. A fração menos 5 sétimos não é nem positiva, então também não é um número natural. Na letra B, nós vamos listar os elementos que sejam inteiros não negativos. Quando tem sinalzinho de mais aqui, significa que nós estamos referindo aos inteiros não negativos, né? Então, todos aqueles que são negativos não vão entrar aqui na lista da letra B. Então, essa fração aqui, menos 42 terços, não entra, porque é negativo. O π não é inteiro. 3 quintos também não é inteiro. 13 décimos também não é inteiro. 3,5666 também não é inteiro. Raiz quadrada de 0,16 é 0,4 também não é inteiro. Esse aqui não é nem sequer real. 96 sextos, sim, é um inteiro não negativo. Então, vai ser o primeiro elemento dessa lista, 96 sextos. O 6 também é um inteiro não negativo. E o 0 também é um inteiro não negativo. Então, e o menos 5 sétimos é negativo, portanto não entra nessa lista. Então, a letra B ficou com a mesma resposta da letra A. Na letra C, nós vamos listar todos aqueles que sejam racionais. Então, todos que podem ser expressos em forma de fração, como, por exemplo, menos 42 terços, que além disso é até um inteiro, né? Que é 42 também dá para dividir por 3, que dá 14, certo? Então, vamos listar aqui o primeiro, que é o menos 42 terços. O π não é um número racional, é um número irracional, portanto não entra nessa lista. A fração 3 quintos é racional, é uma fração. O número decimal 1,3 é a fração 13 décimos, portanto também é uma fração. Todo número fracional, todo número decimal também será sempre um racional. A dízima periódica também é sempre um número racional. Existe uma fração, nós já sabemos calcular a fração geratriz que corresponde a essa dízima periódica, portanto é um número racional. 3,566. A raiz quadrada de 0,16 é igual a 0,4 e, portanto, também é um número racional, né, que é 4 décimos, ou 2 quintos. A raiz quadrada de menos 3 não é um número nem sequer real. 96 sextos também é um número
racional. O 6 também. Todo número natural é também racional. O 0 também é um racional. E, finalmente, a fração menos 5 sétimos também é racional, certo? Muito bem. Na letra D, nós queremos todos os reais não positivos. Então, vai incluir o 0 e vai incluir os números negativos que sejam reais, certo? Então, a fração menos 42 terços vai entrar, porque é um número real não positivo, né? Então, lembrando aqui, ó, que todos os racionais são reais. Na verdade, o real ele engloba os naturais, os inteiros e os racionais. Aqui nós queremos reais não positivos, então o menos 42 terços vai entrar. O π é positivo, então não entra. O 3 quintos é real, mas é positivo, então não entra. 1,3 é real, mas é positivo, então não entra. Esse aqui também é positivo, positivo. Esse aqui não é real. Esse é positivo, positivo, positivo. E, finalmente, esse aqui é um número racional e, portanto, também é real e é negativo. Então, ele também vai entrar. Assim, o zero também vai entrar, né? Porque os reais não negativos incluem o zero. E, finalmente, a fração menos 5 sétimos. Aqui nós vamos, na letra E, nós vamos representar os números irracionais, né? Então, as frações, elas não são irracionais, são racionais. Os irracionais, eles não têm elementos em comum com os racionais, né? A interseção deles é vazia. Portanto, todos aqueles que entraram, por exemplo, na letra C, não vão entrar na letra E, porque todos são racionais. Então, aqui a gente vai ter o número π, né? O número π. Vou representar ele aqui como π, certo? E somente ele. Os outros todos, né, eles vão ser racionais e, portanto, não são irracionais. E tem a raiz quadrada de menos 3 que não é real, ou seja, não é nem racional nem irracional, não é um número real. Então, o único que vai entrar na letra E é o número π, que é o número que é irracional nessa lista de elementos. As raízes quadradas elas são irracionais quando elas não podem ser calculadas, né? No caso da raiz quadrada de 0,16 é 0,4, então você calcula, né, uma raiz quadrada exata e, portanto, ela não é irracional, ela é racional. Na letra F, nós vamos querer os racionais. Quando nós colocamos esse asterisco, nós tiramos o zero. Então, toda a lista que foi colocada na letra C, que são a lista dos racionais, vai entrar, exceto o zero. Então, vou copiar essa lista toda aqui, colocar aqui na letra F, só que eu tenho que retirar o zero, porque nesse conjunto aqui, que com asterisco, o zero não entra. São todos os racionais, menos o zero. E, finalmente, na letra F, que são todos os números reais, todos dessa lista que são reais. Aí vai entrar também o π, que é irracional, né? Ou seja, vai ser toda essa lista aqui da letra C, todos os racionais, e mais o π, que é irracional. O raiz quadrada de menos 3 continua sem entrar, porque ele não é um número real. Então, Ctrl V. E mais aqui vou acrescentar o π. Desculpe aí não ter o símbolo para colocar no π nesse caso. E é isso, essa é a questão número 5.